Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um Geekcast aqui no canal. Uma série basicamente onde eu faço certos compilations marotos de alguns conteúdos, tá ligado? Hoje que estou, vocês vão conferir um super compilation sobre a explicação marota para cada arma principal aí do universo Naruto, aí, pois sejam, né, os 7 tesouros sagrados que cada membro aí do pecado capital possui e outras armas super iradas que tem nesse universo, é claro que, aliás, né, aqui no comentário a pergunta marota do vídeo é: qual é basicamente sua arma favorita aí do universo do Nanatsu? Dê sua opinião, ok? O meu obrigado pelo suporte geral aqui no crescimento do canal e confiro basicamente esse super compilation. Até a próxima, é nóis. A Lost Vein, que é o tesouro sagrado do Meliodas, que é uma espada bem marota que tem a capacidade de criar clones. Pois é, né, velho? No caso, conforme o Meliodas vai fazendo mais clones de si mesmo, mais e mais, esses clones têm ali um poder dividido, faz sentido. No caso, o criador da Lost Vein é o Dabuzu, que é um ferreiro gigante bastante famoso. É hilário que, na época que os 7 pecados capitais se desmantelaram devido à morte dos Aratras, o Meliodas acabou vendendo a Lost Vein só para abrir o barzinho lá dele. Eventualmente a Lost Vein acaba caindo ali nas mãos da Merlin, enfim. Ela, após um tempo, retorna a Lost Vein por Meliodas. Essa pequena esfera, obviamente, é o tesouro sagrado da nossa querida Merlin, ou seja, faz parte das 7 armas sagradas que os pecados capitais possuem. No caso, Alda é uma pequena bola de cristal que geralmente flutua bem na palma da mão da Merlin. Infelizmente, para variar também, pouco se sabe sobre esse tesouro sagrado da nossa querida maga. A gente viu a Merlin usar esse tesouro principalmente para bisbilhotar locais, e muitos dos feitiços da Merlin são disparados através da Alda. Mas acho que a coisa mais legal e interessante com esse tesouro, a Merlin é capaz de literalmente transferir a sua alma para dentro da Alda. Isso obviamente tira ela de maus bocados quando a situação tá literalmente preta. E praticamente é isso, ser um vídeo super curto, é um famoso shorts aí do YouTube, mas não me culpe. Culpe um Nakaba que não deu tanto destaque pra esse tesouro aí, também não deu muito destaque pros outros tesouros, a não ser o do King, né? Bora combinar. Shasta Falk, não só o tesouro sagrado do King, como também é a sua lança espiritual sagrada, que foi dada a ele, claro, pela floresta lá do reino das fadas Mocholoco. E como vocês sabem, a Shastafal possui diversas formas diferentes. Qual é a sua forma favorita da Shastafal? Deixe sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? Começando então o vídeo com tudo, como eu falei, né, cara? A Shastafal foi entregue ao King pela floresta lá do reino das fadas, já que o Harley Quinn King era o rei fada na época. Ele ganhou, claro, uma arma sagrada mega boladona para que ele pudesse defender o reino das fadas. Durante o anime do Nanatsu e também durante o mangá, logicamente, a gente viu claramente uma progressão na Shastafal do King. Conforme a série estava ali se desenrolando, a Shastafal foi ganhando basicamente upgrades ali na história. Ao todo a gente viu basicamente 3 níveis da Shastafal na série. Nível 1 sendo o nível mais fraco da Shastafal e nível 3 sendo o nível mais forte dela, claro. E assim como a lança espiritual Basques e a lança espiritual Darin Hearts, que, claro, faziam parte ali do moveset dos seus respectivos reis-fadas, a Shastafal também possui diversas formas variadas que foram apresentadas para nós na série em si, e conforme o nível da Shastafal aumentava, bom, essas formas também ficavam mais poderosas conforme a Shastafal ficava mais potente na série, que é muito bacana. A partir desse momento eu vou explicar, tá ligado, cada forma, cada nível, tudo da Shastafal, sem enrolação. Nível 1 é conhecido como a forma original, na qual, logicamente, é o primeiro nível da Shastafal, o nível mais fracote de todos. Em termos de aparência, a Shastafal por si só nesse nível tem a aparência aí de uma longa lança com a ponta bastante pontiaguda, que o King, claro, pode utilizar em combate, principalmente com a sua telecinésia. O King pode literalmente tacar esse treco à distância contra os inimigos e tá tudo certo. Neste nível, a série também deixou estabelecida que a Shastafal é mais forte do que puro aço, tá ligado? Ou seja, não dá pra cortar esse negócio com facilidade, e mesmo que ela seja cortada de uma certa forma, a Shastafal consegue se regenerar basicamente que instantaneamente. Nesse nível a gente também viu o King sendo capaz de transformar a sua Shastafal em um travesseirinho para que ele pudesse levitar através dele, que é um tanto quanto engraçado, uma arma tão mortal, pra quê, né, cara? E claro, né, Shastafal nível 1 tem diversas formas variadas. Forma 1 é conhecida como, bom, Shastafal é o nome dela em si, na qual nessa forma é a primeira formazinha da Shastafal que o King consegue, logicamente, utilizar aí a longa distância nos seus combates. Forma 2 é conhecida como
Guardião, na qual o King transforma a Chastity Fall em um ursão enorme, que não só o King pode utilizar esse ursão em combate para imobilizar os seus inimigos, mas o ursão também serve como uma espécie de escudo pro próprio King. Afinal de contas, devido ao material que esse urso é feito, o bicho consegue tancar ataques físicos, tá ligado? E ele também é resistente contra fogo, mas infelizmente ele não é resistente contra ataques de gelo. Forma 3 se chama Fossilização, na qual o King transforma sua Chastity Fall na mesma lança que era antes, porém nessa terceira forma, a ponta da Chastity Fall parece que vira uma pata de caranguejo, tá ligado? Se essa pata de caranguejo entra em contato com algum inimigo do King, o cara literalmente começa a virar pedra, que é muito útil, principalmente contra um ser imortal, né? Forma 4 se chama Sunflower, ou geração, na qual a Chastity Fall se transforma nesse geração enorme que é capaz de disparar um raio mortal da morte que causa muito dano. Forma 5 se chama Increase, na qual a Chastity Fall se transforma em milhares de kunais bem pequetuchas e o King pode controlar esse enxame de kunais livremente para atacar os seus inimigos. Não sabemos qual é a sexta forma da Chastity Fall, porém a sétima forma se chama Luminosidade, na qual a Chastity Fall do King vira esse pequeno globo que consegue iluminar áreas escuras, serve como uma espécie de tocha. Forma 8 se chama Pollen Garden, ou Jardim do Pólen, na qual a Chastity Fall acaba virando essa barreira que pode, claro, proteger o King, ou o King pode proteger um aliado, por exemplo. Dependendo da pessoa que estiver dentro dessa barreira, o pólen começa a curar a pessoa, que é muito útil. Ainda com o nível 1 da Chastity Fall, o King nesse nível também já chegou a utilizar uma técnica em conjunto com a sua amada Diane chamada de Tiro Cruzado, na qual a Diane acaba basicamente imobilizando o adversário com várias pedras e o King utiliza a Chastity Fall para perfurar o cara com tudo, que é letal. O nível 2 da Chastity Fall é conhecida como Verdadeira Forma, na qual o King consegue utilizar esse nível 2 da Chastity Fall a partir do momento da série em que ele acaba basicamente adquirindo mais poder lá da árvore sagrada do Reino das Fadas. Porém, nessa época, como o King não adquiriu ainda as suas asas completas, utilizar o nível 2 da Chastity Fall pro King nessa época causava um certo desconforto barra probleminhas pro corpo do King, porque era muito poder, tá ligado? Ele não tava conseguindo tancar apropriadamente. Claro que no nível 2 a Chastity Fall não só aumenta de tamanho, porém as suas formas também ficam muito mais poderosas do que se a gente comparar com elas lá no nível 1. Explicando então agora as formas da Chastity Fall no nível 2, que são de novo as mesmas formas do nível 1 da Chastity Fall, mesmo nome, mesmo conceito, porém nível 2, claro, essas formas ficam muito mais potentes. Enfim, forma 1 se chama, claro, Chastity Fall, na qual a Chastity Fall vira basicamente uma grande, enorme lança que o King consegue utilizar para atacar múltiplos inimigos, tanto é que na série vimos o King utilizando essa forma para acabar com um monte de demônios Albions. Forma 2 se chama Guardião. Nesse nível, o ursão não só ele aumenta drasticamente o seu tamanho, porém a sua resistência, os seus ataques físicos, tudo logicamente aumenta muito. Forma 4 se chama Sunflower, na qual a Chastity Fall vira esse enorme girassol que consegue disparar um raio mega mortal. E claro que nesse nível, o raio da girassol é muito mais potente se a gente comparar com o raio da girassol no nível 1. Forma 5 se chama Increase, na qual a Chastity Fall vira kunais. Pequena diferença é que as kunais aí no nível 2 são um pouquinho maiores se a gente comparar com as kunais no nível 1. Porém o enxame, tudo à disposição do King, continua o mesmo conceito. O nível 12 introduz a sexta forma da Chastity Fall para nós, olha só. A sexta forma é conhecida como a armadura de Yggdrasil, na qual a Chastity Fall acaba se envolvendo aí em volta do King, dando pro nosso querido Harley Quinn uma armadura que não só, claro, aumenta aí a proteção pro King, porém essa armadura também dá para essas longas lâminas que o King pode utilizar em combate. Na série, com o nível 2 da Chastity Fall, também vimos o King utilizando vários ataques em conjunto com a rapaziada, por exemplo. Temos o ataque em conjunto conhecido como a Flecha Celestial, na qual o Golter utiliza o seu tesouro sagrado Aheritse como o arco, e a flecha é justamente a Chastity Fall, pois é, a lança longa e tudo mais. É um ataque não só físico, mas também mega psíquico, que se atingir o inimigo causa aquele dano, né, físico devido a Chastity Fall na tua cara, mas também causa um dano psíquico devido ao arco astral do Golter. Nós também temos a técnica em conjunto conhecido como o ataque da Trindade, na qual é um ataque em conjunto envolvendo King, Golter e a Diane, onde o King utiliza a sexta forma da Chastity Fall, a armadura de Yggdrasil, então o Golter utiliza sua técnica de ilusões no King para confundir o oponente, ou seja, o oponente literalmente vê 1001 Kings com a armadura de Yggdrasil para confundir o cara e não sei o que, e a Diane ao mesmo tempo utiliza a dança do Dolor para fortalecer justamente essas ilusões do King. É um ataque mais para distrair mesmo. Por fim, temos também uma técnica combinada conhecida como prisão tripla, na qual envolve King, Elizabeth e Merlin. King utiliza a oitava forma Pollen Garden no oponente, Elizabeth utiliza o arco no oponente e Merlin utiliza
utiliza também o cubo perfeito no oponente, prendendo um cara em 3 prisões diferentes, tá doido? E pra fechar, a gente chega então no terceiro estágio da Shaster Fall, o seu estágio logicamente mais poderoso de todos, que o King, no caso, desbloqueia esse estágio quando ele acaba despertando, né, cara, suas asas, virando com certeza o Rei Fada boladão, que ele sempre foi. O terceiro estágio da Shaster Fall é conhecido como o despertar da verdadeira Shaster Fall. Claro que nesse estágio a queridona não só fica maior, fica mais poderosa, porém o bacana desse estágio é que o King, cara, consegue utilizar múltiplas Shaster Fall em combate, 4 para ser mais exato. Não só isso, mas ele também pode utilizar cada uma dessas 4 lanças com cada forma diferente da Shaster Fall, pois é, ou seja, eu quero uma lança com a Shaster Fall como A, eu quero a segunda com Increase, a terceira com o Som, a quarta com o Sunflower. Posso fazer tudo isso agora. E mesmo esquema, rapaziada, explicar sobre então as formas aí da Shaster Fall nível 3, que é a mesma coisa das formas anteriores, o mesmo nome, o que muda é a escala, logicamente, do poder, mas bora lá. Nesse terceiro nível, somos apresentados a forma 1, conhecida como Shaster Fall. Nesse estágio, a Shaster Fall vira uma lança absurdamente enorme, com poder destrutivo elevadíssimo, e é bacana que nesse estágio 3, a Shaster Fall acaba ganhando esse detalhezinho de flor, tá ligado? Bem na ponte aguda ainda. Forma 2 é conhecida como Guardião, na qual a Shaster Fall vira um urso extremamente enorme, e no nível 3 o ursão tipo ganha múltiplos braços, tá ligado? Aumentando ainda mais o seu poder destrutivo e também fica mais resistente, e o ursão nesse nível 3 também tava conseguindo tancar os Eldos no mano a mano, cê tá doido? Forma 4 se chama Sunflower, na qual a Shaster Fall, claro, vira o grande giração aí absurdamente enorme, com o raio destruidor da morte também, útil. Forma 5 se chama Increase, e o bacana é que no nível 3 não é mais tipo kunais pequetuchas, tá ligado? E sim, parece muito mais espadas nesse estágio 3. Claro que o King consegue controlar essas múltiplas espadas com o intuito de atingir os seus inimigos, que é ótimo. E pra fechar temos a oitava forma, conhecida como Pollen Guard, na qual a Shaster Fall acaba virando somente uma barreira que pode proteger o King, ou até mesmo seus aliados ou o geral, não importa. Quem estiver dentro dessa barreira não só acaba sendo curado, mas a Shaster Fall com a Pollen Guard no nível 3 também tem esse efeito que acaba despertando as pessoas dentro dela, tá ligado? Caso elas estejam sob a influência de alguma espécie de controle mental, que é realmente muito útil. E somente essas foram as formas tunadas que a gente viu o King utilizando aí com o nível 3 da Shaster Fall. Tenho certeza que no futuro talvez a gente veja o estágio 3 tunado das outras formas, que eu adoraria ver. O tesouro sagrado do banco são os Nunchakus, e pra variar não tem muita coisa sobre esse treco, é incrível. A historiazinha é o seguinte: como término dos 7 pecados capitais na época em que eles foram acusados lá de traição no reino de Leones, o Ban acabou tendo aí o seu tesouro sagrado roubado. Pois é, mais tarde na série é revelado que a Merlin estava com os Nunchakus esse tempo inteiro. É muito roteiro, tem como tá. Esse tesouro sagrado em si tem a capacidade de se alongar, e foi graças a ele que o Ban foi capaz de matar milhares de bebês Endura durante a 4ª temporada do anime. E é com esses Nunchakus que o Ban tem acesso à técnica super concentração, e faz com que o Ban somente fique mais forte fisicamente e mentalmente também. Tem como, tá? É muito roteiro, cara. Gideon, que claro, é a arma sagrada da nossa querida Diane dos 7 pecados capitais, e assim não tem muito o que falar sobre o Gideon, porque realmente é um bendito martelão gigante que a Diane usa para enfiar a porrada em todo mundo. Um pouco do passado do Gideon, claro, que a Diane acabou abandonando quando o grupo dos 7 pecados capitais se dissolveu, quando Zaratras foi morto, e a Diane só recuperou seu martelo lá no festival de Vaisel, que inclusive era um torneio e o prêmio era o Gideon, mas claro, a Diane foi lá e pegou o martelão dela de volta. Agora, uma propriedade bem interessante do Gideon é que ele consegue absorver ataques mágicos e redirecioná-los para o solo, ou seja, caso alguém taque um ataque mágico muito forte na Diane, ela pode fazer isso. Claro que ao fazer isso a Diane acaba ferindo os habitantes do solo, por isso que ela evita o máximo a usar essa habilidade. Erit é o tesouro sagrado do Golter, que na verdade são basicamente 2 arcos espectrais que o Golter pode manifestar a qualquer momento, e pode usá-los também simultaneamente com as 2 mãos sem nenhum problema. O bacana é que esse tesouro sagrado acaba aumentando muito as habilidades de invasão do Golter e o alcance também das suas habilidades como um todo. Agora, um ataque muito bacana que a gente viu na série com o próprio Heiritz foi justamente um ataque chamado de Flecha Celestial, onde basicamente o Heiritz era usado como o arco e a flecha era simplesmente
basicamente a Shastefall do King. Era um ataque bem poderoso que, claro, fisicamente causava muito dano, mas devido ao Herit, que tentou se paranoia de dano psíquico e etc., a Flecha Celestial causava um dano físico, porém também causava um grande dano mental nos seus oponentes. Machado Divino Rita, esse era o tesouro sagrado que logicamente pertencia ao nosso eterno Scanor, pecado do orgulho. Fisicamente falando, a Rita acaba sendo um grande machadão que você tem que empunhar com apenas uma mão só. Ou seja, para empunhar o negócio tem que ser fisicamente bem fortinho. É interessante que o formato em si da lâmina da Rita acaba sendo o formato de uma lua crescente, tá ligado? Que é o tanto quanto irônico. Com esse machadão não só o Scanor, claro, consegue ferir muito os seus oponentes, mas a Rita também tem uma propriedade bem especial que ela consegue brilhar até mesmo de noite, cara, parecendo que tem um sol, só que é à noite, tá ligado? Sendo assim, quando o Scanor tá de noite, porém com a Rita em mãos, mesmo assim ele consegue ficar bombado de noite devido à luz da Rita, que é bastante bacana. Outro fato interessante é que o Scanor também consegue chamar esse machado a qualquer hora, em qualquer lugar, a lá o Thor com Mjolnir, tá ligado? É muito bacana. Lança espiritual Basques foi dado ao Gloxinia pela árvore sagrada lá das fadas. É curioso que quando o Gloxinia virou o mandamento, a arma sagrada dele acabou ganhando certas pigmentações negras em volta da lâmina, mas para representar mesmo a corrupção aí do Gloxinia, logicamente. E assim como o Shastefall do King, o Basques também tem diversas formas diferenciadas, cara, uma mais irada do que a outra. Tá curioso para saber quais são essas formas? Só vamos então. Já a primeira forma do Basques é conhecida como forma 1 Basques, que é praticamente a forma original em si da lança, a primeira forma dela, que é uma lança comum que tem a capacidade absurda de atirar aí um laser mortal já na sua primeira forma. Imagine nas outras o que a lança pode fazer, hein? Já a forma 12 do Basques é conhecida como Guardião, onde o Basques acaba assumindo a forma dessa abelha gigante que é bem rápida e bem forte também fisicamente, e a abelha em si possui um ferrão que, se esse ferrão acertar o inimigo, pode causar uma paralisia absurda. Infelizmente a gente não tem informações de qual seria a terceira forma do Basques, mas nós sabemos que a quarta forma se chama a armadura de Yggdrasil, onde o Basques vira essa armadura que o Gloxinia consegue vestir logicamente, dando aí pro Gloxinia mais resistência também. Ele ganha acesso a essas garras bem mortais e cortantes também. O nome dessa forma é interessante, ó. A armadura de Yggdrasil é o mesmo nome da mesma árvore lá da mitologia nórdica que acaba conectando todos os 9 reinos. E já que foi literalmente uma árvore sagrada que deu Basques pro Gloxinia, olha aí a referência com a mitologia nórdica. Ah, não acaba nadado. E infelizmente não temos informações qual é a quinta ou a sexta forma do Basques, mas sabemos que a sétima forma se chama a Rosa da Lua ou a Flor da Lua, tanto faz, onde o Basques acaba se transformando nessa rosa gigante. Através dela, o Basques acaba expelindo essa gota milagrosa que cura todas as santas feridas e todos os ferimentos graves. Pois é, né? Essa gota inclusive se chama a Gota da Vida, e claro que o Gloxinia não pode spamar essa gota da vida toda santa vez, não. Tem um limite de quantas vezes e pode fazer isso, senão seria um negócio muito OP. Que é isso? Um Wolverine ali 2.0, um SUS ambulante? Nós também não sabemos qual é a oitava forma do Basques, mas sabemos que a nona forma se chama Espinhos da Morte, onde o Basques literalmente vira esse monte de vieiras pontiaguda mortais. Por quê? Aparentemente um corte desse negócio resulta na morte do indivíduo, ou seja, nada OP nem nada, imaginem, mas é ótimo para perfurar certos alvos e inimigos também, claro. E por fim, mas não menos importante, claro, a forma 10 do Basques é conhecida como o Polvo Esmeralda ou Polvo Verde, tanto faz, onde é uma forma que o Basques literalmente vira um mini polvício e assim o Gloxinia pode sentar nele, se sustentar e etc. É possível, aliás, o Gloxinia atacar os outros com esses tentáculos aí do polvo, ou seja, nada de subestimar o bendito polvo verde, hein? E praticamente esse é um polvo vídeo explicativo aí sobre a lança espiritual Basques, como funciona todas as suas 10 formas, basicamente, né? Claro que tem certas formas que a gente tem zero informações, que é uma pena, mas né, é a vida, né? Nakaba não quer trabalhar nem nada. Darien Hearts é a lança espiritual que pertence ao segundo rei das fadas, o Dahlia. Foi dada para ele essa lança, obviamente, graças à árvore sagrada do reino das fadas. Assim como a Basques e a Shastefall, a Darien Hearts também tem diversas formas únicas, como forma 1 lança espiritual. Essa é basicamente a forma primária da Darien Hearts, que ela é basicamente uma lança gigante com uma furadeira bem na ponta que serve como um projétil para o Dahlia disparar. Forma 2 é Guardião, na qual o Darien Hearts
vira esse macaquinho. Forma 4 é a Sunflower, onde o Darien Hearts vira esse girassol gigante que pode disparar um grande raio. Forma 5, Increase, o Darien Hearts vira 1001 furadeiras que consegue perfurar os inimigos. Forma 7 seria a armadura de Yggdrasil, onde o Dahlia fica revestido por essa armadura bem potente. Com ela, o Dahlia também consegue ficar em chamas para atacar o seu oponente, ou seja, é um negócio bem bolado. A espada alada foi dada pelo grande Oshiro ao clã celestial. Com essa espada mega sagrada de fato, o clã celestial acabou tendo sucesso em, sei lá, um poderoso Indra e os seus cavaleiros negros lá no Templo do Céu em um ovo gigante. Durante o filme Nanatsu no Taizai Prisioneiros do Céu, a gente vê o Belial, o vilão principal do filme, manipulando o portador da espada alada na época, que era o Zoria, para atacar o Meliodas. E quase que o ataque matou o nosso querido capitão, pois é. Mais tarde no filme a gente vê também o personagem do Elliot usando na espada alada em conjunto com o Ark dos membros do clã celestial com o intuito de matar o Indra. E uma propriedade muito bacana e especial da espada alada é que ela é simplesmente uma grande espada matadora de demônios, porque por alguma razão ela tem essa propriedade especial de anular completamente a regeneração dos demônios. Ela também pode selar demônios, ou seja, é uma espada muito bolada, tá ligado? Pra um filme porcaria, ô Jesus. Espada sagrada Rita é a arma principal utilizada pela Guai, né, rapaziada, Cavaleira da Fome, aí no Mokushoku no Kishi, é claro, onde acredita que essa espada, no caso, vem de uma ponta, né, da arma sagrada do Scanor, o machado sagrado Rita, tanto é que os nomes são basicamente iguais, né, e etc, se parecem realmente. Ambas as armas, né, de acordo ali com o simples comando do seu dono, pode vir basicamente pra mão do usuário em um segundo. É a Guai, né, por ser basicamente uma mágica, também usa muito essa vantagem, diga-se de passagem, é claro. A gente vê ela usando isso bastante lá no arco de Leones contra o Pelgart, Melegalands e companhia também, e é relativamente bastante afiada, cê tá maluco. Atualmente na plot, né, ela meio que deixou essa arma de lado pra focar mais na sua magia. Rapaziada, comentou então sobre primeiramente as origens em si do Punho do Dragão no universo Nanatsu no Taizai. Pra quem não manja, né, essa espada icônica do Meliodas originalmente pertencia ali ao Caixão das Trevas Eternas, que esse objeto sagrado, claro, né, que no passado foi forjado pelo gigante ferreiro, o Dabuzu, e no caso o clã das deusas utilizaram justamente esse caixão para selar completamente o clã dos demônios. Necessariamente, né, eles acabaram basicamente com a Guerra Santa de 3.000 anos atrás e etc. É interessante que justamente, né, o Punho do Dragão fica bem aí no centro do caixão, na qual basicamente essa espada Meliodas, né, servia tanto quanto chave para abrir o caixão, quanto para deixá-lo fechado também. Na plot do Nanatsu no Taizai, o que acontece é que a gente tem o demônio Fraudre, né, rapaziada, tentando justamente abrir o caixão para que seus amigos demônios, né, saiam e taquem o terror em Britânia novamente e tudo mais. Ele acaba fazendo isso justamente lá em Danafor, né, local na qual o Meliodas vivia Khaleesi, etc. E vocês sabem, né, momento de pura ira, o Meliodas acaba destruindo ali completamente Danafor, e é justamente após esses eventos icônicos que o Meliodas, tá ligado, começa justamente a usar o Punho do Dragão como arma pessoal. E pro Fraudre, que ainda tava vivo, claro, era aquela coisa de, meu Deus do céu, como é que eu vou pegar a chave para abrir o bagulho, que agora tá com o Meliodas. E aí, né, tropa, depois disso, o Punho do Dragão realmente virou a arma principal do Meliodas por um bom tempo, na época que ele tava ali como líder principal dos 7 pecados capitais. Mesmo depois do grupo ser desfeito, ele ainda tinha, claro, o Punho do Dragão em posse, porque ele sabia também, né, da importância que esse bagulho tinha para abrir o Caixão das Trevas Eternas e tudo mais. Infelizmente, né, na trama Nanatsu no Taizai, eventualmente ele acaba perdendo aí o Punho do Dragão, especificamente naquela treta contra o Helbra durante o arco de Faisal, lá do Nanatsu no Taizai. E era aquilo, né, já tava naquela época de tramóia do Hendrickson demôniozão, querendo soltar todo mundo do caixão e não sei o que. E já tinham, né, o caixão ali completo, agora eles tinham também o Punho do Dragão, só tava faltando basicamente um sangue ali, né, de um membro do clã das deusas para abrir completamente o caixão. E já que eles tinham a Elizabeth como, né, prisioneira, complicado demais. E claro, eventualmente o Caixão das Trevas Eternas é libertar lá com tudo, os 10 mandamentos saem, o resto é história, óbvio. Bem bacana que 16 anos após o finalzão da Nanatsu no Taizai, durante a época aí do Mokushoku no Kishi, a gente descobre, né, rapaziada, que depois da Guerra Santa, os Cavaleiros de Leones acabaram obtendo novamente o Caixão das Trevas Eternas, que ainda assim, claro, era um objeto bastante poderoso que passa lá os outros e o que era útil demais. A gente descobre, né, que eventualmente as forças do Arthur acabaram obtendo o caixão, tanto é que a gente vê o personagem do Ironside durante o arco da cidade Sistana tentando justamente, né, utilizar ali o poder do caixão, tanto é que ele ia usar as pessoas de Sistana como basicamente sacrifícios, porém, né, ele acaba sendo impedido ali pelo Percival e companhia também. E no final desse arco, a gente tem justamente o Percival obtendo para si justamente o Punho do Dragão, assim como ele usava no
passado e etc. Em um arco depois, enquanto o Percival e companhia se encontraram com o House, ele até comenta, meu Deus, com esse objeto é muito relevante, não sei o que, até ficava com esse bagulho aí, mas eu tenho certeza que os caras vão querer vir atrás de mim, melhor não. Porém, né, o House tem a brilhante ideia, literalmente, de basicamente dar uma famosa reforjada aí, né, no punho do dragão, ao ponto que agora o Percival usa esse treco como arma principal, claro, né, e aí ela tá com a lâmina basicamente reforjada, né, não era como na época do Meliodas que ele usava a espada ali como um pequeno catoco, agora não, o Percival tem um bagulho completo, rapaz, lâmina afiada e tudo mais. E bom, rapaziada, antes de fechar o vídeo como tudo, você sabia que o punho do dragão por si só não é apenas uma espada convencional, tá ligado? Muito pelo contrário, principalmente ali quando o Meliodas empunhava esta arma em combate, a gente viu na série ele utilizando uma habilidade um tanto quanto peculiar, que era basicamente uma habilidade de ilusão, tá ligado? Na qual ele conseguia ali manifestar por seus oponentes esse bendito dragão enorme através justamente do punho do dragão, que é um negócio tanto quanto amedrontador, eu tenho que admitir. E claro, né, combinava muito, Meliodas era o pecado da ira do dragão, que usava justamente o punho do dragão em combate e etc. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não viu, por exemplo, o Percival utilizando tal habilidade, tá ligado? Pode ser que o rolê dele seja inclusive outro, não sabemos até o momento. Eu acho interessante, né, como na época do Meliodas, embora a espada era quebrada, justamente já estava ajustada pro porte pequeno, né, do Meliodas, que era uma espada mais curta, e no caso do Percival é mais longa, e para, digamos que compensar o seu tamanho pequeno, ele usa, claro, a sua magia através da espada para aumentar, né, a sua distância em termos de ataque e tudo mais. É curioso. As origens da Excalibur aí no universo do Nanatsu no Taizai, que graças à nossa boa e velha amiga Amole, a gente tem basicamente detalhadamente, quase, né, as origens da Excalibur aí no universo do Nanatsu. No caso, o que acabou criando essa espada sagrada foi a famosa Dama do Lago, que até hoje, né, tropa, é uma personagem ultra misteriosa em Nanatsu no Taizai, porém, ela teve esse feito aí de criar essa espada lendária. No caso, o primeiro portador da Excalibur registrado aí na história de Nanatsu no Taizai era um espadachim muito famoso na época chamado Karfen. Só que quando Karfen estava ali presa a basicamente bater as botas, ele acabou somente banhando a Excalibur com seu sangue e com a sua alma também. Não só tornando a espada tunadaça, tá ligado? Só que acabou preservando, digamos assim, o espírito do Karfen dentro da espada. E aí, conforme os milênios foram se passando, esse processo com a Excalibur sempre se repetia. Tinha um carinha que empunhava a espada e estava prestes a morrer, ele banhava a espada com o seu sangue e com a sua alma também. Um processo, né, que como todo deixou a Excalibur bastante poderosa ao longo aí dos anos. Só que teve uma época que a Excalibur começou a basicamente escolher os seus donos, tá ligado? Tipo, ela não ia passar pela mão de qualquer um, e sim a passar pela mão daqueles que forem dignos. Tipo o Mjolnir do Thor, lá da Marvel, por exemplo, é claro. A gente sabe, né, que eventualmente, no caso, a Excalibur acabou misteriosamente caindo do céu e ficou cravada em uma pedra lá no reino de Camelot. Era aquela coisa onde os carinhas estavam, meu Deus, a espada veio do céu, deve ser um presente divino e não sei o que. Claro que os cavaleiros de Camelot sempre tentavam tirar a espada da pedra, só que aquilo, a pessoa precisava ser digna. E literalmente, né, o último portador aí da Excalibur, é claro, né, nosso querido Rei Arthur, que conseguiu tirar a espada ali da pedra como todo. Ele era honrado. Até continuando a história da participação em si da Excalibur ali no Nanatsu no Taizai, claro, especificamente ela é retirada quando o Rei Arthur acaba se infiltrando em Camelot, que ali na época da Plot, né, o reino havia sido conquistado ali pelos demônios e blá blá blá. E meu amigo, quando o Arthur retira, né, a espada ali da pedra, ele acaba tretando ali simultaneamente contra os Eldes, o Meliodas e o Kusek também, o mestre dos Eldes. Enfim, né, 3 demônios absurdamente poderosos e o Arthur com o poder da Excalibur tava tipo se aguentando contra os 3 simultaneamente, que era bastante impressionante. O problema é que, como o Arthur ainda tava ali meio fracote e não tinha muito treinamento de como, né, empunhar a Excalibur com tudo, é complicado e eventualmente acabou se cansando no meio do combate. Ele quase que é morto se não fosse ali inclusive pela interferência da Molly, só que nosso querido Kusakizão acabou utilizando suas mandingas para fazer com que o Arthur, né, rapaziada, se esfaqueasse ali com a Excalibur, se matando no processo. É treta. Mas claro que esse não era o finalzão do Arthur ou da Excalibur ali na história do Nanatsu no Taizai. Muito pelo contrário, né? Não muito tempo depois, graças às mandingas e às traições da Molly, ela consegue, né, no caso, trazer o Arthur de volta à vida. A Excalibur também retorna. Nesse processo de renascimento do Arthur, ele acaba, claro, inclusive voltando ali como o Rei do Caos, ficando mais poderoso do que nunca. Claro, vai destacar também que o Arthur chega a utilizar bastante
a Excalibur ali contra o Catspelug, né, que ele sendo o grande vilãozão ali final do Natsu Tazai, blá blá, e com a espadinha, né, digamos que ele acaba fazendo um certo espetinho de gato ali assado, na brasinha, um alho poró e tá tudo certo, tá ligado? É uma lástima que depois disso, né, principalmente ali do Mokushoku no Kishi, a Excalibur tá tipo, tá em algum canto, tá em algum canto. Essa é basicamente a full story aí da Excalibur até o momento, é claro, até a segunda página. Outra coisa interessante que vale a pena destacar sobre a Excalibur é a sua aparência, que ao longo do Nanatsu a gente teve ali duas versões da Excalibur até o momento, é claro. A gente tem ali a sua primeira versão, que é a classicona, né, a que o Arthur retirou ali da pedra, uma espada muito bonita, realmente, digna de um rei, com joias, o seu cabo também era bastante longo e blá blá blá. A gente tem no caso depois ali na série, quando o Arthur retorna como o rei do caos boladão, a segunda versão da Excalibur, que ela é toda marota, né, rapaziada, composta ali de elementos de luz e trevas, representando ali basicamente o clã dos demônios e o clã das deusas, e como o Arthur, né, tecnicamente agora controla esses dois clãs ali na palma da sua mão, representa também, né, o Yin e o Yang, e como o Arthur tá no controle de tudo, é simbolicamente muito legal, é bolador nessa segunda versão, prefiro do que a primeira. Dê sua opinião inclusive sobre a sua forma aí favorita da Excalibur no comentário. Seguindo então para a última sessão do vídeo, onde iremos comentar então sobre as habilidades especiais aí da Excalibur e suas técnicas variadas também. Como eu comentei nas origens da espada, né, como ela tinha aquele paranoide a cada geração que o negócio era passado, a espada ia ficando mais e mais poderosa devido ao seu poder do antigo portador e blá blá blá. Quem empunhava, né, ganhava um power up absurdo. Vai destacar mais uma vez o Arthur ali na sua luta contra o Meliodas, os Elders e o Kusaki também. É interessante que a Excalibur, tá ligado? É uma espada que só pode ser empunhada por humanos, ou seja, qualquer outra raça não tem basicamente o direito de empunhar essa espada, seja de qualquer clã, além dos humanos, é claro. Pois é, né? Acho que é uma regrazinha ali marota da entidade do caos. Caos pensa de tantas formas diferentes. Até o próprio Kusaki, tá ligado? Na sua luta contra o Arthur, deixa meio explícito que se o Arthur recebesse ali um treinamento apropriado de como utilizar a Excalibur como tudo ali naquela época, isso seria ainda mais poderoso, tá ligado? E talvez, ele poderia sentar realmente o farrapa ali nos demônios, só que, né, é complicado demais. É uma coisa muito legal vindo da Excalibur, que já que os heróis do passado que a empunhavam, deixavam basicamente as suas almas aí, né, entreladas na espada, é muito interessante que os usuários, portadores da Excalibur, da atual geração, eles conseguem, né, rapaziada, utilizar basicamente as técnicas e os poderes dos portadores da Excalibur que vieram lá do passado. Isso é muito irado. E no caso, na série a gente vê justamente o personagem do Arthur utilizando duas técnicas de pessoas que empunhavam lá a Excalibur no passado. A primeira técnica que vai destacar se chama a dança de Avidia, que era utilizada ali por um espadachim cego no passado que empunhava a Excalibur. Essa técnica, no caso, permitiu ali que o Arthur reagisse de forma instantânea a qualquer ataque surprise vindo ali dos demônios. A segunda técnica que a gente vê o Arthur utilizando com a Excalibur se chama Death Picker, que foi ali uma técnica criada por um antigo portador da Excalibur, que era um rei de guerra ali chamado Tartenos, na qual é uma técnica onde o usuário consegue, tá ligado, acertar o seu oponente com uma série de ataques muito rápidos. O Arthur usa esse movimento contra os Elders. Meu muitíssimo obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui. Não esqueça de deixar um like, ok? Que ajuda muito aqui no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família e de preferência também, é claro. Não esqueça de ativar o sininho para você perder o conteúdo do universo do Nanatsu aqui no canal. E a casa secreta também ganha certos benefícios extras e marotos bem aqui no Geekness, tem como acesso a espada vídeos novos, por exemplo, como você virar um membro do canal, ok? Vocês também ganham um monte de benefícios. Até a próxima, é nóis!